8 horas 16 minutinhos. O ex-presidente dos Estados Unidos... Só voltando, ela está falando dessa última ação do governo federal que teve lá no Nordeste, onde o Arthur Lira ele acabou não tendo condições de fazer, inclusive, o discurso na inauguração de casas lá, levadas pelo governo federal, e o próprio presidente Lula teve que pedir, né, para que as pessoas respeitassem ali a presença do Arthur Lira como instituição. Mas, José, o pau que dá em Francisco também dá em Chico. Tem que dar. Não tem. Eu acho o seguinte, você está na vida pública, você tem que realmente aceitar as críticas. É claro, se for uma ofensiva, se for uma coisa muito voltada para uma questão aí que vai denegrir realmente a imagem, você entra com ação e vida que segue. Por falar em vida que segue, agora sim, o ex-presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente, né, Donald Trump, mantém uma liderança estreita sobre o presidente Joe Biden em 2 pontos dos 6 estados considerados decisivos para as eleições de novembro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira. Em outros 3, está numericamente à frente, mas empatado dentro da margem de erro. O levantamento encomendado pelos jornais The New York Times e Philadelphia Inquirer e feito pelo Siena College aponta uma disputa acirrada com Trump liderando em Nevada e Geórgia, enquanto Biden tem uma vantagem estreita em outros estados, como Wisconsin, com tudo empatado na margem de erro. A pesquisa também revelou um aumento no apoio de Trump entre os eleitores jovens e não brancos em comparação com 2020. Já os eleitores hispânicos estão divididos entre os 2 candidatos. Os resultados são consistentes com pesquisas anteriores, sugerindo que eventos recentes, como o julgamento criminal de Donald Trump em Nova York, por supostamente encobrir um pagamento feito à atriz pornô, Stormers podem não ter alterado significativamente as intenções de voto. Apesar da vantagem de Trump para a Casa Branca, os candidatos democratas ao Senado estão à frente de seus oponentes republicanos nos mesmos estados. Michel Magu, será que Trump vai levar vantagem nessas eleições nos Estados Unidos esse ano? Com certeza, hoje ele é o favorito a vencer as eleições. Ele hoje está, de fato, com uma intenção de votos maiores do que ele teve nas eleições anteriores, tanto as que ele venceu, quanto que ele perdeu. Com certeza, neste momento, ele vem crescendo no público também os hispanos, os afrodescendentes e também na ala mais jovem. Ainda o Biden lidera nesses públicos, mas há uma crescente na intenção de voto do Trump considerável. Além de ele estar ganhando em 4 dos 5 estados que definem as eleições normalmente nos Estados Unidos. Então, o Biden, um candidato muito fraco, que chegará com 82 anos daqui a 5 meses para as eleições, nas quais o Trump hoje lidera. Além de ser o Biden um candidato fraco, fisicamente também, hoje eleitoralmente, foi um erro muito grande dos democratas em colocá-lo para concorrer contra o Trump, que vem com muito vigor, com muita experiência, colocando pautas de fato, fazendo uma campanha muito mais enérgica, mais presente, avançando no eleitorado. A gente vê uma campanha mais consolidada do Trump que a do Biden, e com certeza não é só nas intenções de voto, mas também ganhando espaços em lugares que ele tinha deficiência e tinha dificuldade de chegar. Hoje, o favorito nas eleições nos Estados Unidos é o Trump, que possivelmente se consagre e se eleja novamente presidente. Mesmo com todos os processos que ele tem, com o processo que tem na comarca de Nova York contra ele, isso não irá afetar a intenção de votos que ele superou com a campanha muito propositiva, positiva e que de fato está pautando o debate público, político nos Estados Unidos. 8 horas e 20 minutinhos. José Menezes, como é que fica aí essa corrida eleitoral para o presidente dos Estados Unidos em 2024? As eleições chegando aí já próximas, no mês de novembro será essa decisão lá nos Estados Unidos. Trump, ora aparece empatado tecnicamente com Biden, quem deve levar essa? O Michel Magu fez o desenho perfeito aí com relação às eleições dos Estados Unidos. Veja bem, o presidente Donald Trump, ele deixou a sua marca.
Assim como o presidente Bolsonaro deixou a marca dele aqui no Brasil nessa questão aí do conservadorismo e de uma luta mesmo aí pela questão do país, do seu país, né? E o Joe Biden, ele tem uma dificuldade muito grande, principalmente pela questão da idade e tudo mais. Não conseguiram fazer um sucessor para o Biden. Era necessário ter trabalhado nesses 4 anos um sucessor para que pudesse realmente disputar essas eleições, né? Agora, o que a gente vê, Alex, é que toda vez que as pesquisas americanas apontam o Donald Trump com uma ampla vantagem sobre o Joe Biden, volta a questão aí das ações contra ele. Essa questão desse julgamento ontem, né, onde, mais uma vez, o ex-advogado do Donald Trump estava no tribunal lá como testemunha contra o Trump pela questão aí daquele caso da stripper lá, que o Donald Trump teria tido um caso onde ele retirou dinheiro da campanha, né, dinheiro de doações dos contribuintes para a campanha, para que pudesse pagar então essa stripper. Ou seja, qual o mecanismo que se foi feito ali? O próprio advogado tirou o dinheiro do bolso, pagou de acordo com as denúncias, pagou e depois recebeu esses recursos do Donald Trump. Então é uma situação assim um pouco complexa, né? Que somente os americanos vão entender direitinho isso aí. Mas, na verdade, tudo não passa de política. Ou seja, você começa a se despontar, aí você começa a ser queimado pela oposição. Então, os democratas deveriam ter, com certeza, olhado com carinho a questão de uma substituição do Biden e não ficar jogando fogo aí nos republicanos com relação aí ao Donald Trump, né? A gente está vendo acontecer no Brasil, né? Alguns candidatos aí que são candidatos conservadores de direita, às vezes a esquerda procura queimar também esses candidatos. É a política, viu, Alex? É isso aí, José. Coisas da política, 8 horas e 23 minutinhos. A gente dá bom dia aqui para o Nando Rodrigues. Agora lendo algumas mensagens aqui que vão chegando através do nosso WhatsApp. Ele diz o seguinte: com essa enchente de dinheiro que vai chegar ao Rio Grande do Sul, tem que fiscalizar. Porque com os políticos que o Brasil tem, o dinheiro some. Não tem como confiar. Segundo a opinião aí do Nando Reis. Tem que fiscalizar, porque na época da pandemia, muitas prefeituras e até estados também, né, fingiram estar fazendo hospitais de campanha e acabaram escondendo o dinheiro. Tem a questão do consórcio Nordeste, que todo mundo sabe, a compra, inclusive, né, de equipamentos, respiradores e tudo mais, de uma empresa que não fornecia nada de respirador, que era uma empresa ligada mais à questão mesmo de outras coisas que não são de boa saúde aí para a sociedade. Então tem que olhar realmente essa questão de como que vai ser feito esse gasto lá no Rio Grande do Sul. Temos também a participação do Walter Manuel, que diz: o Lula está fazendo o que ele sempre fez. Ele fala, promete, mas não cumpre. Simples assim. Temos também aqui a participação do seu Vilmar Celestino. Bom dia, seu Vilmar. Obrigado pela participação. Ele fala o seguinte: fato, ninguém pode negar que é civil e vários empresários começaram a fazer o serviço que era do governo e salvaram várias vidas. Antes de falar que é fake, prove o contrário, porque a arma desse governo é falar que até as imagens são fake, segundo a opinião do seu Vilmar Celestino. Temos também a participação do Ianta Cruz, é isso mesmo? Bom dia, parabeniza a todos do programa O Mundo em Sua Casa, informações precisas para a população. Obrigado, viu? Ianta Cruz, ele é comandante do Patrulhamento Ambiental Selva, de Senador Canedo. Obrigado aí pela participação, pela audiência. Um grande abraço aí para todos aí. Esse pessoal da selva trabalha bem, viu? Trabalha, né? Eu acho interessante. Aqui em Aparecida também tem o pessoal, né? Anjos Verdes? Os Anjos Verdes, que sempre fez um trabalho muito bom, muito bonito aí, em favor da natureza. Agora, com relação ao seu Celestino, né? É a visão geral ali de quem está no Rio Grande do Sul, é essa das primeiras imagens, né? Aquelas imagens onde a população estava ajudando a população. Então, é sobre isso que às vezes a gente comentou aqui ontem, Alex, que o ministro Paulo Pimenta, ao invés, por exemplo, de ficar chamando a população de estar fazendo fake news, alguns youtubers fazendo fake news, ele deveria ter puxado a orelha do comando da ANTT, porque, de certa forma, houve aquela paralisação de alguns caminhões. É claro que era um momento ali, um momento difícil, né? Então, era preciso que tivesse puxado a orelha e falasse: ó, libere aí
Quer dizer, tanto é que liberou depois e os caminhões, as multas vão ser perdoadas, né? A gente espera que sim, de verdade. Então é preciso juntar ações do governo federal com ações da população para que de fato possa ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Que coisa bonita, por exemplo, o governo de São Paulo ter mandado bombeiros, o governo de Goiás ter mandado bombeiros, o governo de Minas Gerais ter mandado bombeiros para ajudar esse pessoal lá. É isso que a gente quer, ou seja, uma ajuda coletiva sem muito mimimi, né? Não pode ter um espinho no dedo lá e ficar chorando, né? Igual alguns acabam ficando.